Olá, seja bem-vindo a mais um programa Vida, Desafios e Soluções, de responsabilidade da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Vida, desafios e soluções. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os transplantes de órgãos. O Espiritismo é contra ou a favor? O que os espíritos falam sobre esse tema? Assista aos depoimentos de Edgar Nunes e Nelson Monteiro e a entrevista com o Dr. Emanuel Burque dos Santos. Meu nome é Edgar de Freitas Nunes, tenho 51 anos, sou consultor de informática e sou transplantado renal há 2 anos. Eu sou o Nelson Monteiro, tenho 60 anos hoje, fiz um transplante de fígado com 8 anos, está fazendo. Moro em Viamão. Em 2006, eu comecei com sintomas de retenção de líquido e como a parada dos rins ela é indolor, a gente acaba não sentindo de imediato o efeito, né, que está acontecendo. Mas chegou um momento que esse líquido que estava muito acumulado subiu para os meus pulmões, me levando à emergência, né? E lá foi constatado na emergência que os meus rins não estavam funcionando, pela retenção de líquido, pelos exames que fizeram, pelo exame da creatinina e outros exames, né? Eu tive um problema com hepatite C. Que a rigor, eu não sei nem como é que eu peguei, eu morei muito tempo no interior e parece que essa hepatite C foi descoberta ou identificada em 86. E é uma doença que ela não te dá sintomas, é assintomática, e tu vai viver normalmente até que um certo dia começa a dar problemas. Lá pelas tantas começou alguma dificuldade de digestão, notava que alguma coisa não estava funcionando, comia, ficava meio estufado, até que começou a comer um feijão e inclusive o ventre crescendo. Aí vi que algo estava errado, procurei um clínico geral que pediu alguns exames e em seguida hepatite C. Aí me encaminhou para outros especialistas, né? Na verdade, eu não fiz o transplante de imediato, porque o portador de insuficiência renal crônica, tá? Em geral, ele entra primeiramente numa fila de espera. E é uma fila que envolve compatibilidade e não uma fila de tempo. E imediatamente eu fui conduzido à hemodiálise, para que lá seja feita a filtragem do sangue e um acompanhamento maior dos médicos, da enfermagem, né? Os transplantes hoje, eles dependem, não é numa fila de espera, digamos, uniforme, que um vai atrás do outro. Não. Essa fila de espera é de acordo com as gravidades. Então, na hora do transplante, pula na frente quem tiver mais prejudicado. Então, tem a preferência. Eu sempre tive uma extrema confiança no corpo médico. Eu entendo que um médico de alta complexidade, ele não faz aquilo por dinheiro, ele não é só por isso, não pode ser. Eu entendo, talvez eu esteja até supervalorizando, mas eu entendo como um missionário. Tá? Ele faz aquilo, antes de mais nada, por gosto, ele não admite perder um paciente. Vai dar alguma coisa errada? Vai, pode acontecer. Um organismo pode não reagir como o outro reage, tá? Mas eu acredito que tudo é feito com a melhor das intenções e a maior técnica, a maior dedicação. Então, em princípio, tem tudo para dar certo. Olha, eu sempre confiei na espiritualidade. E tudo na minha vida foi pautado dentro da espiritualidade, né? E realmente a adrenalina é grande, mas acima de tudo a confiança, né?
no melhor, né? A confiança na assistência dos amigos espirituais que eu sempre tive em todos os momentos da minha vida. Hoje eu brinco com o próprio médico, com o tempo, já fazem 8, desde o começo, tipo, 10 anos que eu me trato com o meu guru, como eu chamo, é o Dr. Álvaro Cassal. Então, ele é o coordenador da equipe de transplante. Então, uma pessoa, eu julgo, entendo como extremamente competente, ele é muito direto. Às vezes, quem não o conhece, ele parece até meio duro, mas não, uma excelente de uma pessoa. Eu brinco que ele tem um humor assim, muito próprio, um humor particular, altamente responsável, e ele te cobra. Isso é muito importante, porque assim como tem paciente que se cuida, tem outros que não se ajudam. Não era conformismo, tá? Não, eu tinha a doença porque a gente, tá? Mas eu tenho a doença, mas não me sinto doente. Eu tenho uma crença muito grande na capacidade mental, da força interior das pessoas. O círculo de amizades, a gente sabe que aquelas, seja orações, seja pedido, seja desejo, mas isso são energias positivas que estão te passando e tu absorve. E isso eu acho que foi uma força, uma soma de fatores, e no fim tudo conspira para que dê certo, termina dando. E buscando a casa espírita, buscando a prece, né, um apoio maravilhoso de duas pessoas que também reverencio na minha vida, que é a minha mãe, 80 anos, e a minha esposa, Márcia, as duas espíritas. E a gente vai melhorando com muita fé, vai retomando o trabalho, né? Como eu sempre fui muito regrado, não foi muito difícil, porque muito antes do problema eu sempre fui regrado de alimentação, de não bebo, né, bebida alcoólica. Sempre fui assim dentro do movimento espírita. Quem me conhece sabe disso. Então acho que fortaleceu, né, o organismo teve uma condição de se recuperar rápido, né? Tu tem uma chance de um dia a mais teria valido a pena, tá? O meu transplante, ou as estatísticas que eles apresentaram na época do transplante, dizendo que a média era acima de 5 anos, te dava uma sobrevida de mais 5 anos, em média. Uns menos, infelizmente, outros mais. Eu tive o privilégio de conhecer um transplantado com 14 anos de transplante. Eu hoje sou testemunho. Eu tenho praticamente 8 anos de transplante, muito bem aproveitado, eu sou muito grato a isso. E a cada dia, isso não é da boca para fora. Daqui a pouco tu está fazendo uma coisa, te aparece um problema. Só isso. Porque tu já passou de uma muito braba. Tá? E o simples fato de estar vindo, tu abrir a janela e ver o sol de novo, tá? Ou tu vê uma chuva, ou tu vê uma criança brincando, vida é a coisa mais importante. E, inclusive, em passando por uma experiência dessa, eu não vou dizer que tu fique melhor ou tu fique pior, mas tu passa a ver a vida um pouco mais, a valorizar mais coisas que às vezes tu passava batido. Eu hoje, pode parecer piegas, eu desviro o cascudo. Se eu ver um cascudo se afogando na água, eu vou lá e tiro ele da água. Quer dizer, é vida, poxa vida. O bicho tem uma vida desse tamanho, tu vai deixar de se afogar? Então é uma coisa assim, tu passa a ver a coisa bem diferente. Vale a pena. Nosso convidado do programa de hoje é Manuel Burque dos Santos, médico, orador, escritor espírita, integrante da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, cirurgião da Divisão de Transplante Renal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Hospital Mãe de Deus. Emanuel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Guilherme, pelo convite. Muito me honra estar aqui para falar desse assunto que tanto me empolga e que espero ser de benefício para aqueles que estiverem nos ouvindo. Emanuel, nós iniciamos com a pergunta:
O que é transplante de órgãos e quais os tipos que existem? Muito bem. Então, o transplante de órgãos, na verdade, é um conjunto de medidas terapêuticas em que o órgão ou o tecido de um indivíduo é transplantado em outro indivíduo, a fim de substituir um órgão insuficiente. Não é? Os transplantes eles se dividem em 3 tipos, conceitualmente falando. Os xenotransplantes, que ocorrem entre espécies diferentes. Os allotransplantes, que são entre indivíduos diferentes, porém da mesma espécie. E, finalmente, os autotransplantes, ou autoenxertos, que são órgãos provenientes do próprio indivíduo. O próprio indivíduo é o doador e o receptor. Um exemplo disso é o transplante autólogo de medula óssea, né? Ou mesmo enxertos cutâneos, no caso dos tecidos, e até mesmo o autotransplante renal para tratamento de algumas doenças urológicas. Nós também perguntamos, Emanuel, porque nós tivemos Por muito tempo a gente ouve essa discussão, até no meio espírita, né? Quando tem a questão do transplante de órgãos quando a pessoa ainda é viva, a questão da morte cerebral, morte encefálica. O que tu pode nos falar sobre isso? Claro. Só complementando a pergunta anterior que faltou, os tipos de órgãos que podem ser transplantados, na verdade as vísceras sólidas incluem o coração, os pulmões, o fígado, os rins, o pâncreas e até mesmo o intestino, em alguns protocolos. Uhum. Tá? Além disso, tecidos também podem ser transplantados. Inclusive a transfusão de sangue, o sangue não deixa de ser um tecido hematopoético. Também tem que haver compatibilidade, não deixa de ser uma espécie de transplante. Né? Da mesma maneira, enxertos cutâneos, né? Também e córneas. Bom, em relação agora especificamente à pergunta, né? O conceito de morte ele evoluiu ao longo do tempo, na verdade. Né? Então, inicialmente, quando não se conhecia muita coisa sobre fisiologia, se acreditava que a apneia, que é a ausência de respiração, era sinônimo de morte. Havia velórios. Os velórios, na verdade, surgiram com o intuito de observar o surgimento de marcas indeléveis da morte, né? Como os livores cadavéricos, a rigidez pós-morte, etc. Então, era observado aquela pessoa falecida para ver se confirmavam esses achados. Com o passar do tempo e o advento da descoberta do sistema cardiocirculatório, a morte passou a ser, o sinônimo de morte passou a ser a parada cardíaca, a parada cardiocirculatória. Né? Mas, mais modernamente, com o surgimento das manobras de ressuscitação cardiorrespiratória ou reanimação cardiopulmonar, essas pessoas, algumas delas, começaram a ser trazidas de volta à vida a partir desses procedimentos médicos. Então, a parada do coração deixou também de ser um sinônimo de morte. Até porque, agora sim, nos transplantes, o coração passa a ser um órgão substituível, né, em casos em que há indicação, como no caso do transplante de coração. Né? Muito bem. Então, o conceito teve que evoluir para a morte encefálica. O que é a morte encefálica? Que hoje ainda é irreversível. Né? A morte encefálica não é a mesma coisa que morte cerebral, né? E nem coma. Uhum. Na morte encefálica, uma parte mais primitiva do cérebro, chamada de tronco encefálico ou tronco cerebral, conhecido também como cérebro reptiliano. Ele é formado pelo mesencéfalo, a ponte e o bulbo, que comanda, então, a harmonia entre os diversos órgãos que contém o organismo. Ela deixa de funcionar. Então, funções básicas como o respiratório, o controle da pressão arterial, o controle dos batimentos cardíacos e a intercomunicação entre os diversos órgãos que compõem o organismo deixa de existir. Os órgãos ainda conservam alguma vitalidade por algum tempo e são mantidos nessa situação até que possam ser, então, captados para transplante, por manter essa viabilidade. Mas ela não é duradoura. É muito importante a gente diferenciar o conceito da morte do organismo da morte celular, que são coisas independentes, é a morte do tecido. O organismo humano não é a mesma coisa que a célula humana. Células humanas morrem e nascem a todo momento dentro do organismo. Né? Então, isso se dá com as diversas células que compõem o nosso corpo. Nós trocamos o nosso corpo a todo momento. Então, se pode, inclusive, conservar essas células mesmo depois da morte do organismo. Por exemplo, com gametas criopreservados, podem fecundar mais adiante. Né? Ou células em laboratório, de células eucarióticas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um laboratório de células de indivíduos doadores já falecidos. Ou mesmo as células que permanecem nos órgãos transplantados, que são daquelas pessoas que doaram e que já desencarnaram. E assim sucessivamente. Também se observa o seguinte, que mesmo depois da morte do organismo ainda há viabilidade celular. Não é à toa que na exumação
cadáver, muitas vezes se observa o crescimento unguial e capilar, né? Então, o crescimento desses fâneros nada mais é do que atividade celular. Então, atividade celular não necessariamente significa... Então, a morte celular não é a morte do organismo. Isso é uma coisa que é importante a gente destacar. Sim. Certo? Uma coisa, Emanuel, a gente até convida o nosso espectador para conhecer o livro Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, o volume 3, da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, na parceria com a editora Francisco Spinelli, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, em que você escreve um dos capítulos que fala sobre transplantes de órgãos na visão espírita, e que a gente convida você a adquirir. Também gravou um DVD, né? Da federação que trabalha esse assunto. E nós perguntamos, porque ainda esse assunto mexe muito, né? O espiritismo é contra ou a favor dos transplantes de órgãos? Muito bem, essa pergunta é muito interessante, né? E tem que se levar em consideração que muito antes do advento da transplantologia clínica, né, ocorreu a codificação espiritista, né? Então, com o lançamento do Livro dos Espíritos, codificado pelo professor Kardec, em Paris, em 1857, ano da publicação, foi muito antes desses conceitos de morte encefálica surgirem, né? Mas é interessante notar que dentro das perguntas que dizem respeito à morte, ao processo de morte, processo de desencarne, a espiritualidade superior tomou cuidado na hora de dar as respostas, né? Em que conceitos que ainda não estavam claros para a ciência da época, né? Mas que mais adiante ficariam mais próximos do que a gente tem hoje, não fossem contraditos, né? Então, isso a gente observa em algumas perguntas, até que eu citei, que eu tirei do Livro dos Espíritos, né? Que dizem respeito a isso, né? Então, por exemplo, olha só, na questão de número 61, por exemplo, se fala do princípio vital. O princípio vital é uma coisa diferente do espírito, propriamente, né? O princípio vital, ele é aquilo que animaliza a matéria, mas não a intelectualiza. O espírito intelectualiza a matéria. O princípio vital só animaliza. Quando ocorre o desencarne, né, o perispírito deixa o corpo, segundo a codificação espiritista. Mas o princípio vital ainda fica animando as células. E isso é o que mantém aquela vitalidade da vida orgânica. Mas essa vida orgânica que se dá não é a mesma coisa que a vida humana. É a vida celular, né? Então, e é interessante porque esses conceitos, eles são abordados assim nas questões subsequentes. Então, por exemplo, aqui, né, a gente viu... o próprio Kardec, ele comenta assim: o conjunto de órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe a impulsão da atividade íntima ou o princípio vital entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação desses entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Então é muito interessante isso. E se a gente for ainda aprofundar mais as questões doutrinárias, né? Então, na questão 68, pergunta qual é a causa, então, da morte dos seres orgânicos. E como resposta é obtido que é o esgotamento dos órgãos. Ele não fala na parada cardíaca. Sim. Esgotamento dos órgãos, né? Um conceito muito mais próximo daquele que a gente tem hoje em dia, né? E ele completa ainda perguntando, né? Poderia comparar a morte e cessação do movimento de uma máquina desorganizada? A resposta é sim. A máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. E aí o que vem de mais impressionante, na minha opinião, é a questão 69, em que Kardec pergunta por que, baseado nos conceitos vigentes, científicos vigentes da época, né? Então, por que uma lesão no coração mais depressa causa a morte do que a dos outros órgãos? Olha que interessante a resposta. O coração é a máquina da vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Tá? Ao contrário ao que se pensava naquela ocasião, né? E existem mais outros substratos doutrinários que a gente pode ir ainda analisando. Na questão 71, por exemplo, ele fala que o princípio vital, por exemplo, existe nas plantas, mas não o princípio intelectual. As plantas não têm inteligência propriamente, mas têm vida orgânica. Então, a inteligência e a matéria são independentes, nas palavras de Kardec. Portanto, o corpo deve viver sem inteligência, mas a inteligência só através de órgãos materiais pode manifestar-se.
Né? Então é necessário que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizada. A matéria é animalizada pelo princípio vital e é intelectualizada pelo espírito. Tá? No momento que ocorre a morte encefálica, o espírito já não intelectualiza mais a matéria, que permanece ainda com a atividade vital graças ao princípio vital, que é uma coisa diferente do espírito propriamente dito. Já pode ter ocorrido o desligamento, mas a matéria, a vida orgânica... Exatamente. E isso, na questão 149, por exemplo, Kardec pergunta o que sucede com a alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Então, isto é, volve ao mundo dos espíritos onde se apartaram momentaneamente. E uma pergunta que depois eu vou abordar, que é na sequência, se é dolorosa essa separação, mas eu vou guardar porque eu sei que deve ter alguma questão desse tipo aí. Né? Mas uma coisa que eu acho que é importante, que eu gostaria assim, de citar, que são das obras complementares. Né? O André Luiz também, falando sobre aquilo, em Evolução em Dois Mundos, falando sobre a diferença entre a vida celular e a vida humana, ele é interessante porque ele fala sobre isso. Eu até separei alguma coisa aqui. Né? Então, deixa eu até ler para vocês. Ó. Na definição de André Luiz, olha que interessante. As células são como animáculos infinitesimais, que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica. Assumem formas diferentes segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que comanda a existência. Então, ainda André Luiz, sobre o automatismo celular, ele diz: a cultura artificial dos tecidos orgânicos, em que um fragmento qualquer desses mesmos tecidos, seja da epiderme, seja do cérebro, permanece vivo por muito tempo, pode permanecer muito tempo, quando mergulhado em um soro que cuidadosamente imunizado e mantido a temperatura correspondente à do corpo, acusa uma vida intensa, mas decorridas algumas horas, os produtos da excreta intoxicam o soro, impedindo o desenvolvimento celular. Mas se o líquido for removado, continuam as células a crescer no mesmo ritmo de movimento e expansão que lhe marca a atividade no edifício corpóreo. Elas só não estão subjugadas pelo campo mental, que as intelectualizadas, mas animadas pelo princípio vital. Então, se as condições de vida celular forem mantidas, essas células podem se mantêm se dividindo. Então, é muito interessante porque esses conceitos têm tudo a ver com aquilo que a gente estava vendo. Né? Então, e outra coisa que ele fala, as células que se ausentam do conjunto, elas perdem a morfologia, a forma que deu origem a elas, justamente porque elas estão fora desse modelo organizador biológico. Uhum. Né? Então, o que acontece? Elas se tornam semelhantes, nas palavras de André Luiz, a uma ameba. Né? Uhum. É um organismo simples, unicelular, fora do comando dos demais. Então, mas nós podemos afirmar, então, Emanuel, que quando nós falamos, desde que não vá contra esse princípio da morte encefálica, o espiritismo não é contra, então, o transplante de órgão. Nós podemos fazer essa afirmação? Exatamente. Existe um suporte doutrinário para isso. Além disso, a gente pode falar sobre as consequências espirituais do doador. Podemos avançar um pouquinho mais ainda. Joana de Ângeles escreve, que o transplante de órgãos é a verdadeira bênção. Né? Por quê? Porque ela concede a oportunidade de prosseguimento da existência física na condição de moratória, através do qual o espírito continua o périplo orgânico. Afinal, a vida no corpo é um meio para a plenitude, que é a vida em si mesma, instante real. Então, é textual. Sim. O que diz nas obras complementares. E se for analisar a codificação, que ocorreu antes desses conceitos, ela também vai ao encontro dessas mesmas ideias que foram trabalhadas por Kardec, nas perguntas dirigidas ao... Emanuel, nós temos já chegando à fase final do nosso programa, mas nós precisamos fazer essa pergunta para ti, que é muito comum no meio espírita. No momento da doação dos órgãos, as pessoas falam: mas será que o espírito, perispírito, vai sentir esse momento da retirada do órgão e da doação? E ficam até com receio de ser doadores, pensando nas consequências depois da morte. Como é que o espiritismo vê isso? Essa pergunta é excelente. Eu trabalho com isso no livro, e a gente tem um suporte doutrinário bem estabelecido para isso. Antevendo a tua pergunta, adivinhando, eu até separei umas questões sobre isso. Então, Kardec coloca naquela questão 154, é dolorosa a separação da alma do corpo? Taxativamente ele diz não. É a primeira coisa que ele diz, não, simples, não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que se vê chegar ao termo do seu exílio. Isso é muito, muito interessante, porque
A gente pode observar nas chamadas experiências de quase morte, em que os indivíduos têm uma parada cardiocirculatória, que são trazidos à vida por procedimentos bem-sucedidos de reanimação cardiocirculatória, em que chegam inconscientes, sem fluxo sanguíneo cerebral, e que têm lembrança do período, cerca de 12%, segundo o estudo holandês, publicado no Lancet em 2001. Eles apresentam, as lembranças são muito positivas na grande maioria das vezes. Observa as manuais de vibração, a dor toda cessa, pode ter sido um grande trauma, ou pode ter sido um infarto doloroso, tem uma sensação de paz, de um amor incondicional, e consegue se observar o próprio corpo. Né? Normalmente a dor se dá quando retorna o corpo. Alguns descrevem como um mergulho numa água gelada. Né? Então, quer dizer que também, além disso, existe o depoimento das pessoas que passam por essa experiência. Né? Somando o número de pessoas que se estimam que tenham tido uma EQM, né? Ou seja, a lembrança desse período, se acredita que sejam 25 milhões de pessoas já tenham tido essa experiência. É muita gente. Então, mesmo sendo uma experiência extraordinária, né? Em torno de 12%, a maior parte não é ordinária, a maior parte não tem, é uma experiência que não é tão incomum assim. Né? E outra coisa, a questão 156 também é muito importante, eu trouxe para falar exatamente sobre isso. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Olha só, é como ocorre na morte encefálica, vendo só? Ali a vida orgânica ainda existe, a perfusão se dá in situ, resfria os órgãos, tudo antes de coletá-lo. Né? Então, olha a pergunta, separação definitiva da alma pode ocorrer antes da cessação, quando o coração ainda está batendo? Olha a resposta. Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há do que a vida orgânica. O homem já não tem mais consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro da vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular veias no sangue, para o que não necessita da alma. Então, o corpo apresenta ainda uma vitalidade celular, o coração ainda está batendo, mas ele não necessita da alma para isso. Questão 156 do Livro dos Espíritos. Manuel, nós temos que encerrar nosso programa, mas como é comum aqui, né, o nosso entrevistado, a gente sempre solicita que deixe uma mensagem final para o nosso telespectador. A gente pede, então, nesse momento, que tu possas fazê-lo, já agradecendo a tua participação conosco e convidando para estar aqui mais vezes. Eu convido também a todos como não dá tempo da gente explorar mais, que leiam no Livro dos Espíritos o que o Kardec chama de ensaio teórico da sensação dos espíritos, para compreender que a dor do espírito é toda de natureza moral, e não é uma dor física. Ali Kardec descreve, então, como se a pessoa observando o próprio corpo, qualquer que seja o destino dele, sepultamento, a cremação, qualquer coisa, ou a captação dos órgãos, de qualquer maneira ele pode estar testemunhando aquilo. É o desapego em relação àquilo que faz que ele não sente dor, porque a dor não é do perispírito, a dor é do corpo. Isso é muito importante. Então, o destino dos despojos, ele vai variar, mas sempre vai ser dado algum destino para isso. Né? Como mensagem final, eu gostaria de dizer assim, que a doação deve ser voluntária e altruísta, e deve ser manifestada em vida. E cada família deve ter respeitado o seu direito de doar ou não, sem julgamento de valor, porque nem todos estão preparados para aquilo naquele momento. Né? Então, não pode ser nada coercitivo, né? Deve ser um ato realmente voluntário e de amor. E dizer o seguinte, que as consolações ocorrem seguramente aqui, na Terra e no mundo espiritual. A consolação para a família, que está vendo uma utilidade para aqueles órgãos que seriam sepultados ou queimados, né? E que vão estar fazendo com que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida e uma expectativa de vida que não teriam, caso fosse o contrário. E da mesma forma, para a pessoa que está recebendo aquele órgão, tem uma oportunidade, então, de estender um pouco a vida física. E seguramente para aquele que doou, que no mundo espiritual, pelo seu ato expresso em vida de desapego e de amor, receberá as devidas consolações. Então, que isso seja trabalhado antes, porque no momento, quem toma a decisão é a família, depois. Mas essa decisão tem que ser expressa, preferencialmente, pelo indivíduo ainda em vida. Então, que as pessoas possam comunicar aos seus familiares se desejam ou não doar os órgãos e que esse desejo seja respeitado. Eu imagino alguém, qualquer pessoa que partiu dessa, morreu, tá?
em algum canto que esteja, ficar sabendo que conseguiu, da sua parte, do seu corpo, já não mais utilizado, fazer alguém feliz, devolver a vida, isso não tem preço. Isso é uma atitude milagrosa, uma atitude praticamente, eu diria, quase seria uma obrigação, de devolver para alguém aquilo que tu recebeu. Acesse o portal da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, www.fergs.org.br, e fique sabendo de tudo o que acontece no movimento espírita do nosso estado. Aproveite. Até um próximo programa. Tchau. Vida, desafios e soluções.